Que com o escândalo geral de corrupção que a Lava Jato desvendou com todos os seus abusos, não é possível se negar, porque mais de 16 bilhões de reais foram devolvidos. Seu irmão, peraí, 16 bilhões de reais foram devolvidos e, portanto, tinham sido roubados mesmo. Né? E foram roubados porque o Lula loteou mesmo o governo com esses grandes bandidos, e não é que ele aprendeu nada, ele está com eles hoje, igualzinho. Eunício Oliveira, Renan Calheiros, sabe? Está todo mundo junto, do mesmo jeito. O Gedel Vieira Lima na nossa Bahia, está tudo junto. As empresas estatais brasileiras devem fechar 2023 com um rombo de quase 6 bilhões de reais. Pela primeira vez em 8 anos, o Tesouro Nacional pode ter que cobrir esse déficit. As estatais federais tiveram superávites nos últimos 5 anos. A única exceção foi em 2020, quando, por causa da pandemia da Covid, fecharam com déficit de 600 milhões de reais. Em 2021, as estatais registraram um resultado positivo de 3 bilhões de reais. No ano passado também, quase 5 bilhões de reais. De acordo com números do Banco Central, de 2012 a 2017, elas fecharam no vermelho. Nos anos seguintes, o superávit foi garantido com aportes do governo. Segundo o Tesouro Nacional, em 2018, a gestão do então presidente Michel Temer injetou 5 bilhões de reais no caixa das estatais. E no governo Jair Bolsonaro, foram 10 bilhões de reais. Para esse ano, a última projeção dos Ministérios da Fazenda e do Planejamento aponta para um rombo que deve ser maior do que o previsto no orçamento aprovado no ano passado, ainda na gestão Bolsonaro. Hoje, a meta de resultado das estatais federais é de que as despesas ultrapassem as receitas em 3 bilhões de reais. Mas a equipe econômica já trabalha com uma projeção de um déficit ainda maior, de quase 6 bilhões de reais. Se acontecer, terá que ser compensada pelo Tesouro Nacional. Foi política. O que aconteceu na Eletrobras foi crime mesmo. O que aconteceu na Caixa Econômica Federal foi crime mesmo. O que aconteceu no crédito consignado foi crime mesmo. O que aconteceu nos fundos de pensão foi crime mesmo. Portanto, a gente não deve criminalizar a política nem politizar o crime. Isso não é política, isso é bandidagem. Portanto, houve uma quantidade impressionante de coisas erradas entranhadas na estrutura do Estado. A corrupção no Brasil foi uma criminalidade estrutural e institucionalizada e sistêmica. E eu acho que verdadeiramente a Lava Jato ajudou a desvendar isso e a mudar a cultura de impunidade no país. Eu não sou um revisionista nessa matéria, não. É claro que você pode encontrar um erro aqui, um erro ali. Infelizmente, houve decisões judiciais das quais eu discordo que retardaram um pouco esse processo. Porém, a sociedade já mudou. E acho que a Operação Lava Jato ajudou a mudar a sociedade, que deixou de aceitar o inaceitável e desenvolveu uma imensa demanda por integridade, por idealismo e por patriotismo no Brasil. Eu acho que talvez isso não tenha podido ser canalizado ainda da melhor forma, mas a verdade é que talvez a política ainda não tenha mudado. Então vamos lá, a gente começa o nosso boletim falando sobre uma notícia triste, números tristes. Infelizmente, o número de casos de dengue atinge 500 mil. Na matéria aqui de saúde, a gente vê que o Brasil ultrapassa mais de 500 mil casos e 75 mortes por dengue em 2024. A matéria aqui também diz que, ao todo, foram registrados mais de 512 mil casos prováveis e outros 340 óbitos estão em investigação. Os números mostram uma explosão de casos em relação ao mesmo período de 2023, quando 128.842 pessoas foram diagnosticadas com a doença. Então, a gente vê aí um aumento exponencial de dengue nesse ano.